24 de março de 1991. Orestes Quercia é eleito presidente do PMDB depois de 20 anos de Ulisses Guimarães no poder. Gérard Depardieu, indicado ao Oscar de melhor ator, decide boicotar a cerimônia após reportagem da revista Time que o acusa de estupro. Corinthians empata em casa com o Atlético Paranaense e não assume a liderança. Gols de Serginho e do meia Neto. Nada disso importa. 24 de março de 1991. O piloto de Fórmula 1 brasileiro Ayrton Senna conquista o Grande Prêmio do Brasil pela primeira vez na carreira. A corrida foi uma saga. Senna cruzou a linha de chegada na chuva, com apenas uma marcha e com o seu físico no limite. Ele não conseguiu nem sair do carro sozinho após a vitória. Para os brasileiros, era um momento de glória. Senna, aos 31 anos, já era bicampeão mundial e o ídolo mais querido do Brasil. Antes mesmo da conquista do primeiro título mundial, em 88, uma pesquisa da agência MPM o apontava em primeiro lugar no gosto dos brasileiros. Em segundo, Oscar Mão Santa. E em terceiro, o grande rival de Senna, Nelson Piquet. Algo muito estranho no país do futebol, se quiser a minha opinião, mas estávamos na era Dunga. Senna, apesar de tão querido, era um homem discreto. Controlava a sua imagem por 4 empresas, uma no Brasil, 2 na Europa e outra nos Estados Unidos. Era raro Senna receber jornalistas em sua vida, apesar da total exposição na mídia. Mas em agosto de 1990, Playboy publica a edição comemorativa de seus 15 anos. Na capa, Patrícia Mello, uma modelo gaúcha de 24 anos. No miolo, além da nudez de Patrícia, uma entrevista ping-pong de 9.000 palavras e 53.000 caracteres de Ayrton Senna. Naquela época, o piloto tinha muito a falar. Ele havia perdido o campeonato para Alain Prost, terminado um relacionamento com a Xuxa e a inimizade com Nelson Piquet saía das pistas. São 9.000 palavras e 53.000 caracteres de puro jornalismo. Um momento assim deveria ser homenageado. Pensei, como? O meu amor pelo teatro disse, recriando a entrevista. Conforme consta na entrevista, Senna recebeu a Playboy em sua casa, uma chácara tranquila de Tremembé, no interior paulista. Como não temos dinheiro para ir a Tremembé, criamos um cenário lúdico no estúdio. A repórter era a Mônica Bergamo, hoje colunista da Folha de São Paulo. Mônica será interpretada pela jornalista Vanessa Farias, que gentilmente se dispôs a me ajudar nessa empreitada. Mas quem faria Ayrton Senna? Bom, hora de tirar a poeira do meu diploma de ator. Isso mesmo, eu farei o papel do piloto. Sei muito bem que não sou nada parecido, mas o teatro permite esse tipo de loucura se for em nome de uma experiência melhor. E neste caso, o que importa é passar as melhores sensações a você, que assiste a essa reportagem. Eu me preocupei tanto com a sensação que escolhi outra pessoa para fazer a narração da história. Assim, a minha voz permanecerá um mistério até o começo da entrevista. Irônico, pensando que Senna era mesmo conhecido por mistérios em sua vida particular. No entanto, já devo avisar, não esperem uma voz tão potente de mim. Então, Senna, vamos dar largada. No último GP do Brasil, em Interlagos, você ficou bastante emocionado com a torcida, você até chorou. Você acha que isso te afetou de alguma maneira? Tanta gente gritando meu nome, gritando por vitória, mexeu comigo. Eu era o único brasileiro que podia ganhar. Foi uma sensação incrível. E deu tudo errado, infelizmente. E você acha que não ganhar no Brasil pode ser a sua sina? Vai chegar lá, vai chegar lá. O diabo, que é o príncipe do mundo, consegue nos roubar horas felizes. Mas Deus é o rei. Quantas horas você dormiu antes daquela corrida?
3 horas. Eu deitei às 3 da manhã e às 6 eu estava em pé. E geralmente você sonha com o quê? Aquele dia no Brasil eu estava tão cansado que eu não sonhei com nada. Mas eu posso tanto ter pesadelos com acidentes quanto sonhar que eu estou encontrando a minha garota e dando um tremendo beijo nela. Mas atualmente você tá sozinho, né? É. Pois é, Senna, você sempre preservou a sua vida íntima até quando isso parecia impossível, como no título mundial de 88, depois veio a Xuxa, e você não quis esconder o seu relacionamento com ela, o que seria do seu feitio. Você acha que essa sua atitude pode ter gerado comentários de que o seu namoro com a Xuxa era mais uma jogada de marketing? Uma coisa eu garanto, eu nunca, em momento algum, procurei tornar público o nosso relacionamento. Nelson Piquet, ele alimentou uma discussão de que você não gostava de mulher. Como é que isso te afetou? Fiquei muito triste. Foi uma campanha altamente destrutiva. Não conseguiram me anular nas pistas, tentaram na minha vida pessoal. Mais uma vez falharam. Essas insinuações todas acabaram envolvendo inclusive o seu assessor, o Américo Jacotto Júnior, e você o demitiu. Por quê? O Júnior, ele era um amigo de infância, um irmão para mim. Usar um argumento tão absurdo, tão mentiroso para me destruir e atingir alguém de quem eu gosto foi muito baixo, muito sujo. Mas não foi uma demissão. O Júnior era mais um amigo do que um assessor. Vocês não se afastaram por causa da polêmica criada pelo Piquet? Houve um afastamento. A amizade nunca mais foi a mesma. Foi tudo tão destrutivo. Melhor ficar quieto. Eu ia dizer uma coisa, mas melhor não falar nada. O que você ia falar? Não, nada. Mais alguma coisa relacionada a esse assunto? Por que você já não aproveita e esclarece isso tudo de uma vez? Você o processou por isso, né? Você acha que a retratação dele na justiça foi o suficiente? Irrelevante. Ele negou o que tinha dito. Foi tudo um jogo baixo, sujo. Você namorou a Caterine, que é a atual mulher dele, né? Não namorei, mas eu a conheci. Conheceu como? Eu a conheci como mulher. Curto e grosso. Eu a conheci como mulher. Pois é, você nunca tinha dito isso. Você acha que não seria motivo suficiente para pararem com essas falsas afirmações? Não há nada que sustente o argumento de que eu não gosto de mulher. Você acha que... Quando você venceu o GP do Japão em 88, você chegou a declarar que viu Deus nas 2 últimas curvas da corrida. Como é que foi isso? Eu estava agradecendo a ele pela vitória. Mesmo orando, eu estava me preparando para uma curva longa de 180 graus, quando veio a imagem de Jesus. Ele era tão grande, não estava no chão. Era a mesma cor de sempre, a mesma roupa de sempre, e tinha uma luz em volta dele. E no que mais você pensa nessas horas? Eu cruzei a linha de chegada honrando dentro do capacete. Falei muita coisa que eu não posso revelar. Palavrões? Entre outras coisas. É que foi uma grande conquista de vitórias tremendas. Não foi um campeonato ganho por pontinhos. Mas por vitória por pontinho não dá na mesma? Todo ano tem um campeão, em todos os esportes. Mas nem sempre é o campeão respeitado, vitorioso. Pelo contrário, muitas vezes é um campeão sem valor, sem mérito. Veja, no ano em que uma equipe como a McLaren domina o campeonato, tem 2 pilotos com possibilidade de ser campeão. Entre aquele que é o melhor, que tem mais vitórias, e aquele que ganha pela desgraça dos outros, porque eles bateram o carro, o primeiro tem muito mais valor. E eu ganhei o campeonato assim, da maneira que eu julgo verdadeira. Então você está querendo dizer que o Alain Prost, que venceu o campeonato no ano seguinte por pontos, ele foi um campeão? Sem valor, sem mérito. Tudo foi tão desacreditado por ele, os nossos carros, os nossos motores, que ele nem comemorou o título. Eu saí do Japão em 1988 como campeão. Ele saiu do Japão um ano depois como perdedor. Ele não ganhou na pista, ele ganhou na matemática. Será que se eu tivesse ganhado aquela última corrida, ele ia se julgar no seu íntimo um campeão? E as pessoas sentem inveja? Esse sentimento faz parte. Pois é, o Piquet pensa da mesma maneira.
Ele afirmou isso para Playboy. Ele disse que você o invejava. É a opinião dele. Quando a Lotus anunciou a contratação do Piquet no final de 87, você ainda não tinha acertado com a McLaren. Você acha que isso não foi uma demissão? Eu decidi sair. Essa que é a verdade. Eu tinha propostas da Ferrari e da McLaren e eu avisei o Peter Warr, o chefe da Lotus, que eu ia sair. Ele tentou me segurar de todas as maneiras possíveis, inclusive financeiras. Quando eu comuniquei que não tinha mais volta, eles saíram à procura de um piloto e, no desespero, acharam Piquet. E depois tentaram passar para o mundo que tinham me tirado. Mas, de qualquer maneira, você não acha que essa contratação do Piquet te pegou de surpresa? O que me pegou de surpresa foi eles terem tornado o fato público sem ter me comunicado antes. Mas você nem sabia que estavam contratando alguém? Eu sabia. Eu tinha contatos na Reynolds, que é a patrocinadora, e na Honda, que fornece o motor. Me chegava informação de todos os lados, assim, informações sigilosas, confidenciais. Numa sala em Londres, no escritório da Reynolds, eles estavam negociando secretamente com o Piquet, mas eu sabia de tudo. Soube até o momento exato em que assinaram o contrato. Por essas e outras, você sempre diz que o circo da Fórmula 1 é nojento. Você diz isso por causa das brigas entre os pilotos, aos cartolas ou aos interesses econômicos das escuderias e dos patrocinadores? Talvez eu tenha sido um pouco agressivo e me expressado mal. A Fórmula 1 é um grande espetáculo, mas como toda atividade de grande penetração, tem alguns problemas que tiram o sabor do esporte. Quando que você e a Xuxa desmancharam? Em março. Engraçado, porque até outro dia eu estava vendo uma entrevista dela no Fantástico, falando da vida íntima e falando de mim. Naquela ocasião ela falou que não tinha tempo para namorar, que você não entendia, pegava no pé. Sem dúvida eu tinha mais tempo. Mesmo assim, nós passávamos 2 semanas juntos e 4 separados. O grande problema da Xuxa é que ela delira pela profissão. Ela se fecha no seu próprio mundo. Não tem tempo para pensar em ter a sua família, em ter o seu baixinho, a sua baixinha. E essas coisas não caem do céu. Ela sonha com isso, mas faz pouco para mudar a realidade. E você queria algo mais firme? Tanto é que eu investi para isso. Mas não foi correspondido. Não, e eu já tive diversos relacionamentos para saber o que eu quero. E quem que tomou a iniciativa para terminar o namoro? Tá todo mundo se mordendo para saber isso, não? Mas não vai sair de mim. Pode sair de pessoas próximas a elas que sabem de tudo. Senna, você já amou profundamente uma mulher? Me conhecendo como me conheço e tendo passado por separações dolorosas nos últimos 12 anos, eu diria uma única vez em toda a minha vida eu sonhei em ter uma família. Eu sonhei em ter uma criança e foi com ela, foi com a Xuxa. O seu treinador físico no Brasil, no Cobra, ele diz que você não é um campeão só na McLaren, mas também com outras máquinas. Eu não me lembro de reclamações, eu sou muito carinhoso. Você já falhou? Já. Uma única vez, em 82, eu estava começando no automobilismo. E ela era super atraente e aconteceu, né? Quer dizer, não é que eu falhei, mas eu tive que me empenhar para manter a performance. Teve que acionar o turbo? Não, na minha época não tinha turbo. E a primeira vez, como é que foi? Primeira vez? Bem, eu tinha uns 13 anos e eu fui para uma boate no centro de São Paulo com um primo mais velho, de 20 anos. Naquela época eu era um catatauzinho, eu não conseguia entrar. Fiquei ali fora, fiquei dentro do carro vendo as pessoas passarem. E passou uma mulher assim, enorme, enorme mesmo. Dali a pouco sai o meu primo abraçado com essa mulher. E foi assim a primeira vez. E ela era loura ou morena? Não vem ao caso. Mas por quê? Por que não? Por que tanto mistério? Era loura. Na época eu achei um barato. Depois eu vi que não tinha nada a ver. Nessa idade, 13 anos, é muito difícil um homem achar uma namoradinha para transar. Mesmo as meninas de 15 só querem um relacionamento com os caras mais velhos, de 18 anos. Eu não tive a menor chance. Só uma dúvida, a sua primeira vez foi no carro? Não, foi no apartamento dela e tudo muito bem realizado. E quanto tempo nessa vida agitada de piloto
você já ficou sem transar? Puxa, eu perdi a conta. Uma pergunta muito íntima essa. Mas eu acho que foi depois que me divorciei. Eu fiquei 6 meses sem botar a mão numa mulher. Como é que fica o coração na hora da prova? Pior que de muito torcedor. Em dias normais, o meu ritmo cardíaco é 60 batimentos por minuto. Na hora da largada, chega a 150 e nos momentos de pico, a 190. Mas tudo isso é medo? E tensão. E receio de errar na hora da troca de marcha, numa ultrapassagem. Medo eu tenho no começo, quando eu estou sozinho, comigo mesmo. O risco de um acidente é uma constante em minha vida. E eu temo não só morrer, mas também sofrer algum acidente. O que é bom, esse sentimento de preservação da vida me impede de ultrapassar certos limites. E você lê, Senna? Muito pouco. Eu não tenho paciência, é um grande defeito. E cinema? Eu só gosto de filmes que não sejam parados. E você já usou alguma droga? Lança perfume é droga porque eu já cheirei. Na primeira vez eu gostei, na segunda não gostei muito, não é pra mim. Tem cigarro normal, eu fumo. E como é que você se sente sendo patrocinado pela Marlboro? O patrocínio tá lá, mas eu não obrigo ninguém a fumar. Já que a gente está falando de patrocínio, quanto que você tinha guardado no Banco Nacional na época que o Plano Collor resolveu fechar as torneiras do país? O suficiente para sentir a paulada. Mas foi uma medida necessária. O presidente Collor é um grande líder. E há muito tempo o Brasil precisava de alguém assim. Eu acho ele muito bom. E você votou nele? Votei no segundo turno. No primeiro eu estava viajando. Os carros brasileiros são mesmo carroças, como afirmou o Collor? Não. O único problema é o grande custo comparado ao europeu e principalmente ao japonês. A restrição à importação de tecnologia dificultou a evolução do produto brasileiro. Mas com essa abertura que está programada, eu acho que deve melhorar. Pois é, Senna. Os brasileiros ainda querem que você suba muitas vezes ao pódio até o final do campeonato. Se numa dessas vezes o Balestre, que é o presidente da Federação Internacional de Automobilismo, confundir você com Jean Alesi, como ele fez com o piloto francês em Mônaco, como é que você vai reagir caso ele te dê um beijo? Não existe a menor chance dele se confundir. Mas um outro dia eu falo desse assunto com mais clareza, como tantos outros que eu falei nessa entrevista hoje para Playboy.